Ganhei milhões na loteria e decidi não contar para ninguém. Pedi ajuda à minha família como teste. Apenas uma pessoa estendeu a mão para me ajudar. Eu estava sentada no chão da minha cozinha apertada, olhando para o ecrã do meu portátil, onde 6 números brilhavam em amarelo vivo. 6 números que eu tinha visto no meu bilhete de lotaria. Verifiquei 3 vezes. Depois, mais uma vez. O meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. 16 milhões de dólares. Eu ganhei 16 milhões de dólares na lotaria. As minhas mãos tremiam quando coloquei o bilhete sobre a mesa. O meu pai comprava esses bilhetes todas as semanas, até falecer há 3 anos. Eu continuei a sua tradição, embora a minha mãe sempre dissesse que era um desperdício de dinheiro. 5 dólares por semana. Em 2 anos, foram mais de 500 dólares. Agora, esses 500 dólares transformaram-se em 16 milhões. Eu simplesmente fiquei em choque. Não sei quanto tempo se passou. Podem ter sido 5 minutos, pode ter sido 1 hora. Quando finalmente me recuperei, levantei-me, lavei o rosto com água fria e olhei para o relógio. 6 da tarde. O Cole voltaria do trabalho em 1 hora. Cole, meu namorado nos últimos 3 anos, o homem que se mudou para minha casa há 8 meses porque brigou com seu colega de quarto e precisava de um lugar para morar. Temporariamente. Temporariamente se prolongou. Ele nunca começou a pagar o aluguel. Prometeu pagar mais tarde, quando recebesse o bônus. O bônus não veio. O dinheiro foi para a cerveja com os amigos, para novas ferramentas para essa garagem, para peças de reposição para essa sua moto. Olhei para o bilhete e de repente percebi. Não quero contar a ele, não agora. Nos últimos meses algo se quebrou entre nós. Ele parou de perguntar como eu estava. Eu parei de esperar que ele perguntasse. Morávamos no mesmo apartamento, dormíamos na mesma cama, mas éramos estranhos um para o outro. Eu cozinhava, lavava, limpava, pagava tudo. Ele trabalhava, voltava para casa, comia, via televisão e adormecia. Às vezes fazíamos sexo, mas até isso se tornou algo mecânico, rotineiro. Escondi o bilhete num livro velho na prateleira onde ele nunca olha. Depois sentei-me no sofá e comecei a pensar. Eu precisava de um plano. Queria testar as pessoas à minha volta. Queria descobrir quem realmente merecia a minha ajuda e quem estava apenas a aproveitar-se. E eu sabia como fazer isso. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho e disse que estava doente. Depois, liguei para essa minha mãe. Beverly Kerwin atendeu após o 3º toque. A sua voz estava cansada, um pouco irritada. O que aconteceu, Matilda? Olá, mãe. Escuta, eu tenho um problema. Fui despedida do trabalho. Não sei como pagar o aluguer deste mês. Podes emprestar-me algum dinheiro? Pelo menos para o aluguer? Silêncio. Ouvi a minha mãe suspirar. Matilda, outra vez? Estás sempre infeliz. O Darren nunca me pediu dinheiro, mas tu estás sempre a pedir. Cerrei os dentes. A última vez que pedi dinheiro à minha mãe foi há 3 anos, quando precisei de reparar o carro. Na altura, ela também recusou. Mãe, não te peço dinheiro há 3 anos. É realmente importante? Bem, não posso ajudar-te. A minha pensão é pequena e tenho de ajudar o Darren e a Sheila com as reformas. Eles querem reformar a cozinha. Tu sabes como isso é caro. Ela desligou sem se despedir. Fiquei sentada com o telefone na mão, olhando para a parede. A minha mãe preferiu ajudar o meu irmão a reformar a cozinha, em vez de me ajudar a pagar o aluguel. Por alguma razão, isso não me surpreendeu. O Darren sempre foi o favorito dela. O filho mais velho, bem-sucedido, perfeito, com uma esposa bonita e 2 filhos. Eu era apenas a Matilda que trabalhava no caixa de um supermercado e não conseguia lidar com a vida. Liguei para o Darren. Ei, maninha, como vai? A voz dele soava animada, quase alegre. Olá, Darren. Escuta, estou com um problema. Fui demitida do trabalho e preciso de dinheiro para pagar o aluguel. Podes me emprestar? Devolvo assim que arranjar um novo emprego. Ele estalou a língua em sinal de compaixão. Mana, sinto muito. Mas, sabes, acabamos de fazer um empréstimo para comprar um Chevrolet novo para a Sheila.
O carro antigo dela avariou e não podemos ajudar agora. Aperta o cinto, vai ficar tudo bem. Ao fundo, ouvi a voz da Sheila. Diz-lhe para procurar um emprego a sério, em vez de ficar na caixa registradora até aos 30. O Darren riu nervosamente. Olha, tenho de ir. Fica bem. Ele desligou o telefone. Olhei para o telefone e senti algo frio e pesado assentar no meu peito. O meu irmão não ajudou. A minha mãe não ajudou. Eles encontraram razões, encontraram desculpas, mas nenhum deles sequer perguntou como eu me sentia naquele momento. À noite, Cole voltou do trabalho. Eu estava a preparar o jantar, a fritar frango com legumes. Ele passou por mim na cozinha, beijou-me na têmpora e sentou-se à mesa pegando o telemóvel. Como foi o teu dia? Perguntou ele, sem tirar os olhos do ecrã. Fui despedida. Ele acenou com a cabeça. Tudo bem, vais encontrar outra coisa. Silêncio. Ele continuou a rolar a tela. A propósito, podes emprestar-me $40 amanhã? Os rapazes vão pescar. Coloquei o prato à sua frente e sentei-me à sua frente. Olhei para ele, para o seu rosto indiferente, para os dedos que deslizavam pelo ecrã do telemóvel. Ele nem sequer perguntou o que eu iria fazer agora. Não se ofereceu para ajudar na procura de emprego. Não disse que poderia fazer um turno extra para me ajudar. Apenas pediu $40 para a pescaria. Ele não se importava comigo. Vou pensar, respondi baixinho. Ele deu de ombros e começou a comer. Na manhã seguinte, eu estava sentada no sofá com uma chávena de café quando bateram à porta. Abri e vi a avó Joy. Ela tinha um envelope amarrotado nas mãos. Não recuse, disse ela, estendendo-me o envelope. São $300. É tudo o que tenho até a reforma, mas você precisa mais agora. Senti a respiração parar. $300. Todas as suas poupanças. Uma mulher que vive com uma pensão mínima está a dar-me o que lhe resta. Avó Joy, não posso. Pode sim, e vai aceitar. Eu sei como é quando tudo desaba. Passei por isso depois da morte do meu marido. Na altura ninguém me ajudou, mas eu vou ajudar-te. Comecei a chorar. Abracei-a e chorei no seu ombro, sentindo algo dentro de mim partir-se e recompor-se. Ela acariciou-me as costas, como se eu fosse uma criança. Naquela noite deitei-me na cama, ao lado de Cole, que roncava, estendido em metade do colchão. Olhei para o teto e pensei nos $300 no envelope. Na minha mãe, que escolheu a cozinha de outra pessoa. No meu irmão, que escolheu um carro novo. No meu namorado, que escolheu a pesca, e sobre a minha avó, Joy, que me deu tudo. Agora eu sabia exatamente o que fazer. Cheguei ao trabalho na segunda-feira de manhã e fui direto ao gerente. Disse que estava a me demitir. Ele ficou surpreso, perguntou se estava tudo bem, se eu não queria tirar férias em vez disso. Balancei a cabeça. Não, eu precisava de ir. Ele não insistiu. Pediu-me para trabalhar mais 2 semanas e eu concordei. Eu precisava de tempo para organizar tudo. No dia seguinte, encontrei uma advogada, não na internet, mas por recomendação, uma mulher chamada Esther Glenn. Ela me recebeu em seu escritório, pequeno, mas arrumado, com vista para o parque. Quando contei sobre o prêmio, ela não se surpreendeu, não se emocionou, apenas acenou com a cabeça e anotou o número. 16 milhões, repetiu ela. Já contou a alguém? Não, a ninguém. Certo, não conte a ninguém por enquanto. As pessoas mudam quando descobrem sobre o dinheiro, mesmo as mais próximas. Eu acenei com a cabeça. Eu já sabia disso. Esther apresentou-me ao consultor financeiro, um homem de meia idade chamado Grant. Ele explicou como registrar o prêmio, como pagar os impostos, como investir o dinheiro para que ele trabalhasse para mim. Eu ouvi com atenção, anotei, fiz perguntas. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava a controlar a minha vida. Entretanto, em casa, nada mudou. Cole voltava do trabalho, comia, via televisão e adormecia. Eu deitava-me ao lado dele e pensava na nova casa que tinha comprado na semana anterior, pequena, aconchegante, em um bairro tranquilo a 20 minutos daqui.
O negócio foi feito por meio de um advogado, paguei em dinheiro, ninguém sabia. Na quarta-feira à noite, Sheila me ligou. Estremeci ao ver o nome dela na tela, mas atendi. Olá, Matilda, como estás? A voz dela era doce, quase falsa. Normal. Ouve, eu pensei. Temos um quarto livre na cave, sabes? Aquele onde guardávamos as coisas velhas. Nós limpamos tudo. Podes ficar lá 1 mês ou 2, até te reergueres. Fiquei em silêncio, à espera da continuação. A Sheila nunca oferecia nada de graça. Mas tu percebes, temos 2 filhos, hipoteca, empréstimos. Não podemos simplesmente manter mais uma pessoa. Por isso, se fores viver conosco, terás de ajudar. Limpar a casa 3 vezes por semana, preparar almoços e jantares, tomar conta das crianças quando precisarmos de sair. Além disso, pagarás metade das contas de serviços públicos. É justo, não é? Nós damos-te um teto. Eu apertei o telefone, então eu teria que limpar a casa de 3 andares. Deles, cozinhar para 4 pessoas, cuidar dos filhos deles e ainda pagar pela luz e pela água, para morar num porão sem janelas. E quanto devo pagar pelo aluguer do quarto? Perguntei. Bem, o aluguer é gratuito se fizeres tudo como eu disse, mas se não conseguires fazer tudo a tempo ou fizeres algo mal, então terás de pagar $300 por mês, $300 por um porão, mais o papel de empregada doméstica e babá gratuita. Meu apartamento custava $650 e lá eu morava sozinha, fazia o que queria e quando queria. Obrigada pela oferta, Sheila, mas eu vou me virar sozinha. Pausa. Então a voz dela ficou fria e severa. Que orgulhosa, queremos ajudar e tu estás a ser arrogante. Darren disse que tu sempre foste assim. Ingrata, achas que alguém te dará um lugar para morar? Tu nem tens dinheiro para pagar o aluguer do próximo mês. Ela desligou o telefone. Eu estava sentada no sofá, olhando para o telefone. Eles não estavam oferecendo ajuda, estavam oferecendo um acordo em que eu me tornaria sua empregada gratuita. Lembrei-me de quantas vezes cuidei dos meus sobrinhos de graça, enquanto Darren e Sheila iam a restaurantes ou ao cinema. Quantas vezes emprestei dinheiro a eles que nunca me pagaram de volta. Quantas vezes levei mantimentos para a minha mãe, porque era difícil para ela ir ao mercado. Embora ela fosse perfeitamente bem 2 vezes por semana à aula de yoga, eu sempre fui conveniente para eles. Mas quando precisei, eles viram nisso uma oportunidade de me usar ainda mais. Em pouco tempo, eu já estava a recolher as minhas últimas coisas do trabalho. Os colegas organizaram uma pequena festa de despedida e me deram um cartão. Eu sorria, agradecia e abraçava-os. Alguns perguntaram para onde eu estava indo, o que planejava fazer. Eu respondia vagamente: preciso de uma pausa, quero pensar sobre o futuro. Eles acenavam com a cabeça e desejavam boa sorte. Naquela mesma noite, comecei a arrumar as minhas coisas. Cole disse que ia pescar com os amigos no fim de semana. Eles sairiam no sábado de manhã e voltariam no domingo à noite. Acenei com a cabeça e disse que era ótimo, que ele precisava descansar. Ele me deu um beijo de despedida sem notar as caixas vazias no armário. No sábado de manhã, quando a sua carrinha desapareceu na esquina, comecei a fazer as malas. Roupas, livros, louça, roupa de cama. Tudo o que era meu, deixei as coisas dele intactas, deixei a cerveja dele no frigorífico, as ferramentas dele na despensa, as chaves sobressalentes dele na mesa. Alguém bateu à porta por volta do meio-dia. Era a avó Joy. Ela morava na vizinhança há 30 anos e me conhecia desde que eu nasci. Minha mãe e ela foram amigas por algum tempo, até que minha mãe decidiu que Joy era uma má influência, porque aconselhava-a a não tolerar os bebedices do meu pai. Após a morte do meu pai, foi a Joy quem nos trouxe comida e ajudou a minha mãe a tratar da papelada. Mas a minha mãe rapidamente se esqueceu disso e afastou-se dela novamente. A Joy não ficou ofendida, ela simplesmente estava por perto quando eu precisava. Está pronta? Perguntou ela, olhando para as caixas. Sim. Ela acenou com a cabeça. Precisas de ajuda? Eu sorri.
Agradecia. Nós empacotamos juntas. A Joy não fez perguntas. Não perguntou para onde eu ia porque estava a ir o que tinha acontecido entre mim e o Cole. Ela apenas ajudou a empacotar as caixas, a colar fita adesiva e a levá-las para o carro. Quando terminamos, ela colocou a chaleira ao lume e preparou chá para nós. Sabes, disse ela sentando-se à mesa, o meu marido morreu há 20 anos. Câncer. Os últimos meses foram horríveis. Ele mal conseguia andar. Eu cuidava dele 24 horas por dia. Os nossos filhos moravam em outros estados e vinham nos visitar uma vez por mês. Mas sabe quem estava ao nosso lado? A vizinha do segundo andar, que eu mal conhecia. Ela trazia comida, ficava com ele quando eu precisava sair. Depois do funeral, perguntei por que ela fazia isso. Ela respondeu: porque vejo que precisa de ajuda. Joy tomou um gole de chá. Se o seu marido não a apoia nos momentos difíceis, para que precisa dele nos momentos fáceis? Eu concordei. Ela tinha razão. Mudei-me naquele mesmo dia. Joy ajudou-me a descarregar as coisas na nova casa. Era pequeno, mas luminoso. 2 quartos, sala de estar, cozinha com acesso ao pátio traseiro. Fiquei parada no meio da sala vazia e senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava sozinha na minha própria casa, sem coisas alheias, sem exigências alheias, sem expectativas alheias. À noite escrevi um bilhete curto para o Cole e deixei-o na mesa do antigo apartamento, junto com as chaves. Preciso de espaço. Está tudo acabado entre nós. Não me procure. Não dei explicações. Ele não merecia explicações. No domingo à noite, o meu telefone começou a tocar. Era o Cole. Desliguei a chamada, ele ligou novamente. Desliguei novamente. Então recebi uma mensagem. Que infantilidade! Onde estás? Onde estão as minhas coisas? Não respondi. Mais uma mensagem. Matilde, isso é absurdo. Não pode simplesmente desaparecer. Vamos conversar como adultos. Bloqueei o número dele. Bloqueei em todos os mensageiros, nas redes sociais, em todos os lugares. Apaguei-o da minha vida com um clique. Depois, sentei-me no sofá da minha nova casa, abracei a almofada e chorei. Não de tristeza, de alívio. As primeiras semanas na nova casa foram estranhas. Acordava de manhã e não percebia imediatamente onde estava. Depois lembrava-me. Esta é a minha casa. Minha. Ninguém ressona ao meu lado. Ninguém deixa a louça suja na pia. Ninguém liga a televisão no volume máximo às 7 da manhã. Silêncio. Espaço. Liberdade. Formalizei oficialmente o prêmio. A Esther, minha advogada, me orientou em todas as etapas. Impostos, contas, investimentos. O Grant, consultor financeiro, elaborou um plano para 5, 10, 20 anos à frente. Eu ouvia, anotava, fazia perguntas. Pela primeira vez na vida, senti que controlava não apenas o presente, mas também o futuro. Comprei móveis, não os mais baratos, com desconto, mas aqueles que realmente gostava. Um sofá cinza claro, macio e confortável. Uma mesa de jantar de madeira natural, uma cama com cabeceira alta, um tapete na sala de estar que não precisava de limpeza diária, mas era simplesmente bonito. Contratei profissionais para fazer uma reforma cosmética. Pintaram as paredes em tons quentes, trocaram os candeeiros antigos, consertaram a torneira da cozinha. A avó Joy vinha quase todos os dias. Ela trazia o seu café, sentava-se à mesa da cozinha e observava-me a desembalar caixas ou a escolher a cor das cortinas. Às vezes ela ajudava, segurava a escada quando eu pendurava um quadro ou sugeria onde seria melhor colocar o armário. Mas na maioria das vezes ela simplesmente ficava por perto e contava histórias. Sobre o avô de quem eu quase não me lembrava. Ele morreu quando eu tinha 5 anos. Sobre como ele gostava de mexer na garagem, como fazia móveis com as próprias mãos, como lhe trazia flores todas as sextas-feiras. Sobre como a minha mãe cresceu, uma menina mimada que sempre queria mais do que tinha. Sobre como o meu pai tentava equilibrar a minha mãe, dando-me mais atenção, porque via que ela dedicava todo o seu amor ao Darren. O teu pai era uma boa pessoa,
disse a Joy um dia quando tomávamos chá na varanda. Ah, ele amava-te mais do que tudo no mundo. Depois da morte dele, a Beverly deixou de tentar esconder o seu favoritismo. O Darren tornou-se tudo para ela. E tu? Tu tornaste-te uma lembrança incômoda do homem que ela perdeu. Fiquei em silêncio. Eu sabia disso. Mas ouvir da minha avó foi diferente. Não estou a dizer que ela é uma má mãe, acrescentou a Joy. Mas é mais fácil para ela amar alguém que não exige nada, que apenas recebe. Darren sempre recebia. E tu davas. E ela se acostumou. Eu concordei com a cabeça. Era verdade. Uma noite, enquanto preparava o jantar, alguém bateu à porta. Olhei pelo olho mágico. Cole. Meu coração apertou. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Ah, olá, disse ele. Parecia cansado. Ah, olá. Podemos conversar? Saí para a varanda, fechando a porta atrás de mim. Como me encontraste? Ele sorriu com ar culpado. O aplicativo no teu telemóvel, aquele que instalei quando perdeste o carro no estacionamento do shopping. Lembras-te? Deste-me permissão para te localizar, para que eu pudesse ajudar se te perdesses novamente. Lembrei-me. Isso foi há 2 anos. Tinha me esquecido completamente daquele aplicativo. Matilda, o que aconteceu? Ele olhou para mim calmamente, sem raiva. Eu achava que estava tudo bem entre nós. Por que você foi embora? Por que não conversou comigo? Eu olhei para ele e vi o que vinha vendo nos últimos meses. Um homem que vive em seu próprio mundo, onde tudo gira em torno dele. Ele não me via. Nunca me viu. Cole, eu disse-te que fui despedida, que precisava de dinheiro para pagar a renda. O que fizeste? Ele franziu a testa. Eu disse que tudo ficaria bem, que encontraria um emprego. Pediu-me $40 para ir pescar. Ele ficou em silêncio, depois acenou lentamente com a cabeça. Sim, eu não pensei. Desculpa, mas eu planeava começar a pagar o aluguer no mês que vem. Eu realmente planeava, só que tudo acabou por ser adiado. 8 meses, Cole. 8 meses que adiaste. Ele baixou os olhos. Eu sei, mas poderíamos ter conversado sobre isso. Poderíamos ter pensado em alguma solução. Balancei a cabeça. Eu já não te amo, Cole. Há muito tempo que não te amo. Talvez nunca tenha amado de verdade. És conveniente, tranquilo, não exiges nada, mas eu quero mais. Quero alguém que me veja, a minha verdadeira essência, e não apenas um apartamento confortável na cidade. Ele ficou em silêncio, depois suspirou. Eu entendo, sinto muito, de verdade. Espero que encontres o que procuras. Desejo-te felicidades e adeus, provavelmente. Ele virou-se e foi embora. Eu fiquei a ver enquanto ele entrava na carrinha e partia. Senti um alívio e um pouco de tristeza. Alguns dias depois, Sheila começou a escrever-me com mais frequência. No início, eram mensagens neutras. Olá, como estás? Depois, com mais frequência, encontraste um emprego? Onde estás a morar agora? Por que estás tão fria? Eu respondia com frases curtas ou nem respondia. Um dia, ela ligou. Matilda, o que se passa contigo? Estás estranha. Estás a evitar-nos. O que se passa? Sheila, todos vocês me abandonaram quando pedi ajuda. O que esperavas? Que eu fingisse que nada tinha acontecido? Nós não te abandonamos. Simplesmente não podíamos ajudar naquele momento. Mas podiam ter me oferecido morar na cave, servir e pagar por isso. Ela ficou em silêncio. Ah, isso foi ajuda. Não, Sheila, isso foi exploração. Desliguei o telefone. No dia seguinte, a avó Joy veio até mim agitada. A Beverly ligou, disse ela sentando-se à mesa. Exigiu que eu falasse contigo. Disse que eu tenho influência sobre ti e que devo convencer-te a ser mais próxima da família. O que respondeste? Que és uma rapariga adulta e inteligente, que se não queres comunicar com ela, deve ser por alguma razão, que ela deve pensar no seu comportamento e não no teu. Sorri amargamente. Ela ficou zangada? Ela acusou-me de te colocar contra ela.
Eu respondi que há 30 anos vejo como ela te ignora por causa do Darren, que não sou eu que te coloco contra ela, que é ela mesma que faz isso repetidamente. Como ela reagiu? Desligou o telefone. Ficamos sentadas em silêncio, segurei a mão dela. Obrigada, avó. De nada, querida. 2 dias depois, o Darren bateu à porta. Eu estava em casa, mas não abri. Olhei pela janela e vi-o parado na varanda, a tocar a campainha e a bater à porta. Então, ele foi embora. Mas no dia seguinte, a avó Joy contou que ele tinha ido visitá-la. Ele tentou me convencer a falar com você, para saber o que estava acontecendo, mas eu disse que ele deveria esperar e dar tempo a você. Ah, ele ficou zangado? Muito. Ele está acostumado a que tudo seja do jeito que ele quer. Uma semana depois, eu estava a voltar para a casa da loja e notei um carro familiar no espelho retrovisor. Darren. Ele estava a seguir-me. Fiz algumas curvas desnecessárias. Ele continuou a seguir-me. Estacionei perto de um café, entrei e sentei-me perto da janela. Ele parou em frente, pegou o telemóvel e começou a fotografar algo. A minha casa, o meu carro, a mim. Liguei para essa minha avó Joy. O Darren está a seguir-me. Ele sempre foi assim, respondeu ela calmamente. Se algo não lhe obedece, ele tenta controlar. Tenha cuidado, Matilda. Fiquei sentada no café por mais meia hora. Darren não foi embora. Saí pela porta dos fundos, dei a volta no quarteirão, entrei no carro e segui por outro caminho. Ele não conseguiu me seguir. Naquela noite percebi que precisava agir. Eles não iriam desistir, iriam investigar, procurar, pressionar, até descobrirem a verdade. E quando descobrirem, vão começar a exigir. Eu tinha que acabar com isso sozinha, nos meus termos. Cheguei em casa, estacionei na garagem e a vi. A minha mãe. Beverly estava sentada na escada da minha varanda, com os braços cruzados sobre o peito, o rosto impassível, os olhos frios. Precisamos de conversar, disse ela quando me aproximei. Olhei para ela e percebi. Tudo tinha começado. Abri a porta e convidei a minha mãe a entrar com um gesto. Ela passou por mim, examinando a sala de estar, os móveis, o tapete, os quadros nas paredes. O rosto dela não expressava nada, mas eu via como ela registrava tudo, memorizava, calculava o valor de cada coisa. Bela casa, disse ela, sentando-se no sofá sem ser convidada. Não deve ser barata. 300 mil? 400 mil? Sentei-me em frente a ela, numa poltrona. Esperei. Matilda, você colocou a avó contra mim, começou ela abruptamente, sem esperar pela pausa. Ela nunca falou assim comigo. Nunca. Em todos os meus 57 anos, ela nunca se permitiu usar esse tom. Você está a dividir a família. Você está a agir de forma egoísta, a esconder-se de nós, a ignorar as nossas chamadas. O que aconteceu consigo? Fiquei em silêncio. Olhei para ela e esperei que ela terminasse. A minha mãe sempre fez assim. Falava, 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 até esgotar todas as acusações, e depois esperava que eu começasse a justificar-me. Eu sou tua mãe, eu dei à luz, criei, alimentei, vesti, fiquei contigo à noite quando estavas doente, e agora tratas-me como se eu fosse uma estranha, como se eu lhe devesse alguma coisa, depois de tudo o que fiz por si. Ela continuou a falar por mais alguns minutos sobre ingratidão, frieza, sobre como eu tinha mudado desde que me envolvi com pessoas más. Não perguntei a quem ela se referia. Ouvi e não senti nada. Quando ela finalmente se calou, recuperando o fôlego, perguntei calmamente: Mãe, por que é que estás aqui, na verdade? Ela ficou confusa por um momento. Os seus olhos correram. Depois ela endireitou-se, levantou o queixo como se preparasse para uma luta. O Darren descobriu. Compraste uma casa. Em dinheiro. 340 mil dólares em dinheiro, Matilda. Apareceu dinheiro. De onde? E não me digas que é um empréstimo ou um crédito, porque não sou burra. Se for verdade, tens de ajudar a família. A família é sagrada. O sangue é a coisa mais importante que existe na vida. Olhei para ela.
para o seu rosto cheio de indignação justa, para as suas mãos, apertadas nos joelhos, para os seus olhos, nos quais se lia a certeza de que ela tinha todo o direito ao meu dinheiro. Está bem, disse calmamente. Reúna todos. Darren, Sheila, você. Venham amanhã às 3 da tarde. Vou contar tudo. Tudo o que vocês querem saber. Ela ficou surpresa. Os olhos arregalaram-se. A boca ficou aberta. Provavelmente esperava que eu negasse, justificasse, mentisse, ficasse calada. Ah, sério? Você vai mesmo contar? Sim, mas todos juntos. Não vou repetir a mesma coisa várias vezes para cada um de vocês separadamente. Uma vez, todos juntos. E pronto. Ela levantou-se, ainda olhando para mim com desconfiança, como se eu tivesse acabado de lhe propor algo incrível. Tudo bem. Amanhã às 3. Vou contar ao Darren e a Sheila. Ela foi até a porta, depois virou-se. Matilda, aconteça o que acontecer, lembre-se. Somos uma família. Aconteça o que acontecer, isso não vai mudar. Eu não respondi nada. Ela esperou mais alguns segundos, depois saiu. Fiquei sentada na cadeira por muito tempo depois que a porta se fechou atrás dela. Olhei para o teto, ouvi o silêncio da casa. Depois, liguei para a minha avó Joy. Eles vão chegar amanhã. Vou contar tudo. Tens a certeza de que estás pronta? Sim, é hora de acabar com isso. Não dá para continuar assim. Ela ficou em silêncio. Estarei contigo, se quiseres. Obrigada, avó, eu quero. No dia seguinte acordei cedo, embora quase não tivesse dormido. Limpei a casa, embora ela já estivesse limpa. Fiz café, bebi 2 chávenas, sentindo a cafeína acelerar o meu sangue, mas não tirar a minha ansiedade. Sentei-me no terraço e olhei para o jardim, tentando organizar os meus pensamentos, encontrar as palavras certas. A avó Joy chegou às 2 horas. Ela trouxe uma torta de maçã, sua receita especial, que eu adorava desde criança. Adi colocou-a na cozinha, depois sentou-se numa poltrona na sala, cruzou as mãos sobre os joelhos e olhou para mim. Como você está se sentindo? Não sei, me sinto vazia, como se estivesse prestes a fazer um exame do qual depende toda a minha vida. Ela acenou com a cabeça. É normal. Todos ficamos nervosos antes de eventos importantes. Eu sei, tenho medo de dizer algo errado, de perder a cabeça, ou de eles me convencerem de que estou errada. Não estás errada, Matilda. Lembre-se disso. Não importa o que eles digam, você não está errada. Às 3 horas, chegou o carro de Darren, um Chevrolet prateado novo que, segundo ele, comprou a crédito. Os 3 saíram, a mãe com um vestido azul escuro, o Darren com calças de ganga e camisa, a Sheila com uma blusa branca justa que realçava a sua barriga de grávida. Abri a porta e convidei-os a entrar. Eles entraram, olhando em volta. A Sheila sussurrou algo ao Darren. Ele acenou com a cabeça. Sentem-se, disse eu apontando para o sofá. Eles sentaram-se, Darren no meio, a mãe à direita, Sheila à esquerda. Notaram a avó Joy na cadeira, perto da janela. A minha mãe lançou-lhe um rápido olhar, os lábios apertados, mas não disse nada. Sentei-me em frente a eles, numa poltrona. Respirei fundo. Estava na hora. Ganhei na lotaria, comecei calmamente, olhando-os nos olhos. Isso aconteceu há 3 meses. O bilhete da sorte do meu pai finalmente funcionou. Silêncio. Silêncio absoluto. Ensurdecedor. Darren olhou para mim de boca aberta, como se eu tivesse acabado de dizer que tinha vindo de Marte. Sheila inclinou-se para essa frente com as mãos na barriga, como se não tivesse ouvido. A mãe piscava frequentemente, os olhos dilatados, o rosto pálido. O quê? Disse Sheila primeiro. Quanto? 16 milhões de dólares. Isso é uma piada, disse Darren. Estás a brincar. Não, não estou a brincar. A mãe levou a mão ao coração como se estivesse a sentir-se mal. Matilda, por que não me contaste? Por que escondeste isso de nós? Fiz uma pausa. Preparei-me cuidadosamente para esta parte.
Quando soube do prêmio, decidi testar as pessoas à minha volta. Queria saber quem estava realmente ao meu lado e quem estava por conveniência ou interesse. Por isso, contei a todos que tinha sido despedida, que tinha problemas financeiros e que precisava de ajuda. Pedi emprestado dinheiro pelo menos para pagar o aluguer do apartamento. O rosto de Darren mudou. Ele entendeu. A minha mãe também. As suas bochechas ficaram vermelhas. Mãe, você disse que não pode ajudar porque a sua pensão é pequena e precisa dar dinheiro ao Darren para reformar a cozinha. Darren, você disse que acabou de fazer um empréstimo para comprar um carro novo para essa Sheila e me aconselhou a apertar o cinto. Sheila, gritaste ao fundo para eu procurar um emprego normal, em vez de ficar na caixa registradora. Sheila desviou o olhar. Darren cerrou os punhos. A única pessoa que ajudou foi a avó Joy. Ela trouxe-me $300. Todas as suas poupanças para a pensão. Era tudo o que ela tinha. A avó ficou sentada em silêncio, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, observando. Eu não precisava daquele dinheiro. Devolvi-lhe no dia seguinte e acrescentei mais 5.000 como agradecimento. Mas o facto em si é eloquente, não é? Uma pessoa que mal consegue sobreviver deu-me o que tinha. E vocês, nada. Isso é injusto, explodiu Sheila. Ah, não pode julgar-nos assim. Não sabíamos que era tão grave, né? E perguntaram. Olhei para ela. Algum de vocês perguntou se eu estava mesmo mal? Se estava tudo bem? Talvez alguém tenha se oferecido para vir, conversar, dar pelo menos apoio moral? Silêncio. Sheila, continuei, você me ofereceu morar no seu porão. Mas não de graça. Eu tinha que limpar a casa inteira 3 vezes por semana, preparar almoços e jantares, cuidar das crianças quando vocês precisassem e ainda pagar metade das contas de serviços públicos. E se eu não conseguisse fazer tudo a tempo ou fizesse algo mal feito, teria que pagar $300 de aluguel por mês, por um porão sem janelas. Darren abriu a boca para dizer algo, mas eu levantei a mão. Isso não era ajuda, Sheila. Era exploração. Você queria uma empregada doméstica e babá de graça, que ainda pagaria pelo privilégio de morar no seu porão. Sheila corou, mas não disse nada. Mãe, voltei-me para Beverly. Você escolheu reformar a cozinha do Darren em vez de me ajudar, como sempre fez durante toda essa minha vida. O Darren sempre foi mais importante. As necessidades dele sempre foram prioridade. Isso não é verdade! Gritou a minha mãe, levantando-se de um salto. Eu amo vocês igualmente. Joy de repente falou. Sua voz era firme e fria. Beverly, não minta. Você sempre soube que preferia o Darren. Você simplesmente não se importava com o efeito que isso tinha sobre a Matilda. E você mesma sabe que isso é errado. A minha mãe virou-se bruscamente para ela. Mãe, não se intrometa. Não é da tua conta. Joy levantou-se lentamente da cadeira. Ela era uma mulher baixa, mas naquele momento parecia enorme, cheia de força e justa ira. Vou interferir enquanto tratares a minha neta como se ela não valesse nada. Matilda também é tua filha, Beverly, e ela também merece amor, atenção e apoio. Não só o Darren. Ela é sempre a sua favorita, exclamou Beverly com a voz trêmula. Ah, tu sempre estiveste do lado dela. Porque mais ninguém estava, respondeu Joy simplesmente. Depois da morte do pai dela, tu nem sequer tentaste esconder o teu favoritismo. O Darren recebia tudo, a Matilda, migalhas. Isso não é verdade. É verdade, mãe, interrompeu Darren de repente. A sua voz era baixa, todos olharam para ele. Ele olhou para o chão, com o rosto vermelho. Eu sempre soube, só que não queria pensar nisso. Era mais fácil fingir que tudo era justo. A mãe olhou para ele como se ele a tivesse batido. Darren. Ele olhou para mim. Matilda, se eu soubesse do dinheiro, se eu soubesse que você tinha ganho, eu teria ajudado. Claro que teria ajudado. Olhei para ele, para o seu rosto sincero, para os seus olhos cheios de pena e arrependimento. Ou pelo menos o que ele fingia ser pena e arrependimento.
É essa a questão, Darene. Teria ajudado a irmã rica, uma irmã com 16 milhões, mas não ajudaste a irmã pobre, que realmente precisava de ajuda. Nem sequer perguntaste como eu estava, simplesmente desligaste o telefone e esqueceste. Ele desviou o olhar. Sheila inclinou-se para na frente, a voz aguda. Muito bem, nós estávamos errados. Nós admitimos isso, mas isso não justifica o que você fez. Você manipulou-nos. Você criou deliberadamente uma situação falsa para nos testar. Isso é traiçoeiro. Isso é desonesto. E o que é honesto, Sheila? Perguntei calmamente. Oferecer a uma pessoa sem emprego morar no porão em troca de trabalho como empregada doméstica? Isso é honesto? Ela cerrou os lábios e ficou em silêncio. Darren falou novamente, agora sem o charme de antes. Sua voz tornou-se firme e exigente. Escute, Matilda, nós entendemos. Estávamos errados. Mas agora temos problemas reais. A minha mãe tem problemas de saúde. Ela precisa de dinheiro para tratamento, exames, talvez uma cirurgia. Os médicos dizem que é grave. A Sheila está grávida. Precisamos ampliar a casa, construir um novo quarto, comprar coisas para o bebê. Tens que ajudar. Somos uma família. Olhei para ele por um longo tempo. Depois para a minha mãe, que acenava com a cabeça. Depois para a Sheila, que cruzou os braços sobre a barriga como se estivesse a proteger a criança da minha possível recusa. Respirei fundo. Eu vou ajudar, disse calmamente. O rosto do Darren se iluminou. A minha mãe suspirou de alívio. A Sheila se endireitou. Mas não da maneira que vocês querem. O sorriso no rosto de Darren congelou. Mãe, eu pagarei todos os seus procedimentos médicos, exames, análises, cirurgia se necessário, reabilitação, tudo, mas diretamente através do hospital e da clínica, sem dinheiro em espécie. Eu mesma conversarei com os médicos, pagarei as contas. Você receberá o melhor tratamento, mas não receberá dinheiro em mãos. A minha mãe olhou para mim sem entender. O que? Por que é tão complicado? Porque quero ter certeza de que o dinheiro será usado para o tratamento e não para outra coisa. Ela se virou, ofendida. Darren, Sheila, continuei, vou ajudar-vos com o necessário para a criança, mas através de um advogado. Ele vai abrir um fundo fiduciário em nome da criança. O dinheiro vai para o quarto da criança, o berço, a roupa, o carrinho, a cadeira alto, tudo o que for necessário, com um plano de despesas claro, sem excessos. Nenhum dinheiro para reformar a casa toda, móveis novos para vocês, carro novo ou luxo, apenas o que a criança realmente precisa. Sheila explodiu. Isso é injusto! Você quer nos controlar. Somos adultos, sabemos o que precisamos. Olhei para ela. Não, Sheila, não quero controlar vocês. Quero ajudar honestamente. Se precisarem de ajuda real com necessidades reais, ela será dada, sempre será. Mas se precisarem do meu dinheiro para luxos, para coisas das quais podem facilmente prescindir, ele não será dado, assim como não houve ajuda para mim. Está a vingar-se de nós, disse Sheila friamente. Isso é vingança. Não, são limites. Não estou a recusar-vos ajuda. Estou a recusar-vos o direito de me usar para viver luxuosamente com o meu dinheiro. Somos uma família e vou ajudar, mesmo que vocês tenham me abandonado naquela época. Mas apenas o necessário e nada mais. Darren ficou em silêncio. Ele olhou para mim e eu vi os pensamentos girando em sua cabeça, enquanto ele avaliava as opções, e tudo se resumia a uma coisa: ou aceitar as minhas condições ou nada. E se realmente precisarmos de mais alguma coisa? Ele perguntou finalmente. Se surgir algum outro problema? Conversaremos. Não estou a dizer nunca. Estou a dizer não agora e não assim. Se houver uma necessidade real, eu considerarei. Mas a decisão é minha, não sua. Ele acenou com a cabeça lentamente. Tudo bem, eu aceito as suas condições. A minha mãe soluçou. Matilda, por que é tão cruel? Eu sou sua mãe. E eu sou sua filha, mãe. Mas só se lembrou disso quando soube do dinheiro. Joy aproximou-se de mim e colocou a mão no meu ombro.
Beverly olhou para a mãe com mágoa e dor. Sempre esteve do lado dela. Sempre. Porque ela precisava de alguém do seu lado, Beverly. E tu sempre tiveste o Darren. Eles ficaram sentados por mais alguns minutos em um silêncio pesado. Então Darren se levantou. Nós vamos indo. Obrigado pela ajuda, mesmo nessas condições. Sheila se levantou, sem olhar para mim. A minha mãe foi a última a se levantar, enxugando os olhos com um guardanapo. Perto da porta, Darren virou-se. Matilda, eu realmente sinto muito, pelo meu comportamento, por tudo. Eu acenei com a cabeça. Eles foram embora. A porta fechou-se. Eu fiquei parada no meio da sala, sentindo as pernas tremerem. A avó Joy abraçou-me. Estás muito bem. És muito forte. Ficamos assim por muito tempo. Depois sentei-me no sofá e abracei-me. Fiz a coisa certa? Sim, respondeu ela sem hesitar. À noite, quando a avó foi para casa, sentei-me na varanda com uma chávena de chá. Olhei para o céu estrelado e pensei no que tinha acontecido. Sentia um vazio, mas ao mesmo tempo um alívio. Fiz o que tinha de fazer. Estabeleci regras. Mostrei que não permitiria mais que se aproveitassem de mim. O telefone vibrou. Mensagem de Sheila. Achas que agora és melhor do que todos? O dinheiro estragou-te. O teu pai ficaria desapontado contigo. Olhei para o ecrã. O meu pai. Ela não o conhecia. Nunca o tinha visto. Mas usou a memória dele para me magoar. Apaguei a mensagem. Bloqueei a Sheila. Guardei o telemóvel. Então recebi outra mensagem. De Darren. Desculpa pela Sheila. Ela está chateada. Obrigado pela ajuda. De verdade. Eu li. Não respondi. Guardei o telemóvel com a tela virada para baixo. Sentei-me na varanda, olhei para as estrelas e pensei: e agora? O que vai acontecer? Eu não sabia a resposta, mas pela primeira vez em muitos anos não tinha medo de não saber. 1 ano e 5 meses passaram estranhamente rápido. Às vezes acordava de manhã e não conseguia acreditar quanto tempo tinha passado desde aquele dia em que me sentei no chão do meu apartamento apertado e olhei para o bilhete de lotaria. Parecia que tinha sido noutra vida, com outra pessoa. Paguei o tratamento da minha mãe, como prometi. Acontece que os problemas de saúde eram reais, uma doença crônica nas articulações que progredia há anos. Não era fatal, mas causava dor constante e limitava os movimentos. A operação não salvou a vida dela, mas facilitou-a significativamente. Agora ela podia andar sem dor, pegar os netos no colo, fazer as tarefas diárias sem desconforto constante. Ela me ligava uma vez a cada 2 ou 3 semanas, contava-me as suas novidades e perguntava pelas minhas, mas em cada conversa eu sentia isso. Tensão, expectativa não expressa. Ela queria mais, não apenas comunicação. Ela queria que eu voltasse a ser aquela Matilda que sempre ajudava, sempre dava, sempre estava à disposição. Mas eu não queria e não dava. Uma vez, ela convidou-me para almoçar. Cheguei, levei flores, sentei-me à mesa. Ela preparou os meus pratos favoritos: frango assado, puré de batata, salada de tomate. Comemos, conversamos sobre coisas sem importância. Então ela se inclinou sobre a mesa e disse: Matilda, quero que sejamos mais próximas, como antes. Eu coloquei o garfo de lado. Mãe, antes não éramos próximas. Antes eu dava e você recebia. Isso não é proximidade, é hábito. Ela recuou como se eu a tivesse batido. Continuamos a conversar, mas não voltamos mais a esse assunto naquela noite. Mas eu sabia que ela não tinha entendido. Ela queria um perdão rápido, um retorno imediato ao normal. Mas o normal não existia mais. 1 mês depois, notei que a minha mãe tinha começado a fazer alusões ao dinheiro novamente, no início, de forma delicada. Sabes, o frigorífico avariou-se, mas não quero incomodar-te. Depois, mais diretamente: é o aniversário do Darren. Gostaria de lhe dar um presente bonito, mas a minha pensão é pequena. Todas as vezes eu respondia a mesma coisa. Mãe, eu ajudo quando é realmente necessário. A geladeira é realmente necessária.
Um presente caro para o Darren? Não! Ela ficava ofendida, mas aceitava. Eu entendia. Ela estava mais interessada em dinheiro do que em mim. Talvez sempre tenha sido assim. Talvez eu só estivesse percebendo isso agora. Eu não era fria com ela, mas também não me abria como antes. Mantinha distância, protegia-me. Darren e Sheila tiveram uma menina no meio do verão. Chamaram-na de Daisy. O Darren ligou-me uma semana depois do parto, com a voz cansada, mas feliz. Matilda, queremos convidar-te para o batizado, daqui a um mês. Ficaríamos felizes se viesses. Fiquei em silêncio. Depois disse: Eu vou. O batizado foi numa pequena igreja nos arredores da cidade. Cheguei com um vestido simples azul escuro e um presente. Um conjunto prático de roupas de bebê, cobertores quentes e alguns brinquedos. Nada caro, nada ostentoso. Estavam todos lá: a mãe, os amigos do Darren, os colegas da Sheila, os parentes da Sheila. Fico à parte, cumprimento educadamente, sorrio quando é necessário. A avó Joy está ao meu lado, segura-se a minha mão de vez em quando, como se me lembrasse. Não estás sozinha. Durante a cerimônia, olho para a pequena Emily, rosada, com cachos de cabelo claro e olhos grandes. Ela grita quando o padre derrama água sobre a sua cabeça. Depois, acalma-se nos braços de Sheila. Algo aperta o meu peito. Ela é inocente. Ela não tem culpa pelo que os adultos à sua volta fazem. Após a cerimônia, há um banquete no restaurante. Sento-me à mesa com a avó Joy, comemos, conversamos sobre coisas sem importância. Darren aproxima-se de mim no final da noite. Ele segura a Emily nos braços. A menina dorme com o rosto tranquilo. Obrigado por ter vindo, diz ele baixinho. Sei que não foi fácil. Aceno com a cabeça. Ela é linda. Sim, ela muda tudo. Sabes? Quando olhas para o teu filho, percebes que tudo até o resto é insignificante. Ele olha para mim e vejo algo nos seus olhos. Sinceridade. Ou, mais uma vez, manipulação. Eu entendo por que fizeste isso, diz ele, com o dinheiro, com as condições. Eu lamento o passado. Realmente me arrependo. Olho para ele por um longo tempo. Tento entender se ele está a falar a verdade, ou se é mais uma tentativa de se aproximar para conseguir mais. O tempo dirá, digo finalmente. Ele acena com a cabeça, compreendendo, volta para os convidados. Olho para ele e penso, talvez ele tenha mudado, ou talvez tenha apenas aprendido a fingir melhor. Não confio mais na minha primeira impressão. As pessoas mostram o que querem mostrar, e eu aprendi a olhar mais a fundo. Sheila não se aproxima de mim durante toda a noite. Ela acena educadamente à distância. Sorri quando os nossos olhares se cruzam, mas nada mais. Eu entendo. Ela ainda está ofendida. Não aceitou as minhas condições, mas é obrigada a cumpri-las, porque não tem escolha. A nossa relação é educada, mas sem calor. E, honestamente, isso me convém. Guardo a maior parte do dinheiro no banco. Invisto de forma inteligente e conservadora. Grant, o meu consultor financeiro, diz que com esses investimentos posso viver dos juros para o resto da vida, sem tocar no capital. É uma sensação estranha saber que posso não trabalhar mais nenhum dia até ao fim da vida, que posso fazer tudo o que quiser, mas não faço nada extravagante. Não compro iates, não viajo em primeira classe para a Europa todos os meses. Vivo de forma simples, na minha casa com a minha avó Joy, com livros e um jardim, com paz e tranquilidade. Depois de um ligeiro AVC que a minha avó Joy teve no inverno passado, sugeri-lhe que viesse morar comigo. Ela recusou inicialmente, dizendo que não queria ser um fardo. Eu disse-lhe a verdade, ela nunca foi um fardo. Ela era a única que sempre esteve ao meu lado. Compramos juntas uma casa maior, de 3 andares, com quartos separados no segundo andar, com uma grande cozinha, terraço e jardim. A minha avó tem o seu próprio quarto, o seu próprio espaço. Mas passamos a maior parte do tempo juntas. Cozinhamos, vemos filmes antigos, sentamo-nos no terraço e conversamos sobre a vida. Ela conta-me histórias sobre o meu avô, sobre o amor deles, sobre os erros que cometeram, sobre como é importante saber perdoar. Mas ainda mais importante,
saber estabelecer limites, sobre o facto de que amor sem respeito não é amor, mas dependência. Às vezes viajamos nada grandioso, viagens de fim de semana para estados vizinhos, pequenos resorts, cidades históricas. A avó diz que nunca pensou que, na sua idade, veria tantas coisas novas. Estivemos em Nova Orleans, onde ouvimos jazz e comemos jambalaya, nas montanhas do Tennessee, onde caminhamos por trilhos fáceis e respiramos ar fresco, na costa da Carolina, onde apanhamos conchas e contemplamos o oceano. Um dia, quando voltávamos de mais uma viagem, a avó disse: "Sabe, Matilda, tenho pensado muito no seu avô ultimamente, no que ele disse antes de morrer." "O que exatamente?" Ele disse: "Joy, o mais importante na vida não é o quanto você tem. O importante é com quem você divide isso. É sobre a vida, sobre os momentos, sobre as pessoas ao seu redor." Ela olhou para mim. "Você fez a coisa certa ao se afastar daqueles que não te valorizavam. Mas você também fez a coisa certa ao não se tornar mais má, ao permanecer aberta para aqueles que realmente te amam. É um dom raro saber distinguir." Peguei na mão dela e apertei. "Obrigada, avó, por tudo. Por sempre teres estado ao meu lado. Por me teres mostrado o que é uma família verdadeira." Ela sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Eu é que tenho de te agradecer por existires." Um dia encontrei a minha mãe no supermercado. Foi por acaso. Eu estava a comprar mantimentos, empurrando o carrinho entre as prateleiras, quando a vi perto da seção de pães. Ela parecia melhor do que no ano anterior. A cirurgia realmente ajudou. Ela se movia com mais facilidade, sem aquela expressão de dor no rosto que eu estava acostumada a ver. Os nossos olhares se cruzaram. Ela parou, depois sorriu timidamente. Eu me aproximei. "Olá, mãe." "Matilda, como vai?" "Bem, e você?" "Também bem. Os joelhos quase não doem agora. Posso ir ao parque brincar com os netos. Sinto-me 20 anos mais nova." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então, ela disse baixinho: "Obrigada pela ajuda com o tratamento. Eu sei que nem sempre fui uma boa mãe. Sei que cometi muitos erros contigo." Olhei para ela, para o seu rosto envelhecido, enrugado, mas sincero naquele momento. "Eu sei, mãe." Ela acenou com a cabeça, os olhos brilharam. "Não espero perdão, só quero que saibas." Pensei por um minuto, depois disse: "Mãe, não sei se consigo perdoar-te. Talvez um dia, mas agora posso ser honesta contigo. E isso já é alguma coisa. É mais do que eu mereço." Despedimo-nos e seguimos para departamentos diferentes. Quando me dirigi à caixa, senti algo parecido com alívio. Não nos tornamos íntimas, mas dissemos a verdade, e isso era importante. Quase não pensava no Cole. Uma vez, a avó Joy lembrou-se de ter ouvido dos vizinhos que ele se tinha casado. Uma jovem que trabalha como enfermeira que ele conheceu no hospital quando partiu o braço no trabalho. Fiquei feliz em saber disso. Sinceramente, ele merecia ser feliz. Mesmo que não fôssemos compatíveis, talvez com ela ele aprenda a ver as pessoas ao seu redor, perceber, cuidar. A vida entrou num ritmo tranquilo. Eu não trabalhava, mas também não ficava entediada. Lia muito, romances históricos, memórias, clássicos que tinha adiado durante anos. Comecei a dedicar-me à jardinagem. Cultivava legumes, flores, ervas. Descobri que gostava de cavar a terra, observar como algo crescia a partir de uma pequena semente. Fazia yoga 3 vezes por semana. Era voluntária num abrigo para animais aos sábados. Passeava os cães, alimentava os gatos, ajudava na limpeza. O dinheiro estava no banco, rendia juros, mas eu quase não pensava nele. Estavam lá como uma almofada de segurança, como uma garantia de que eu sempre poderia cuidar de mim e da minha avó, mas não determinavam a minha vida, não me faziam mais feliz ou mais triste, simplesmente estavam lá. Uma noite, quando eu e a minha avó estávamos sentadas no terraço a ver o pôr do sol, a minha amiga do voluntariado, Lauren, ligou. Ela perguntou se eu queria adotar um cão do abrigo.
um labrador velho chamado Charlie, que ninguém adotava por causa da idade. Ele tinha 12 anos, era calmo, bom, mas as pessoas queriam cachorrinhos. Olhei para minha avó. Ela sorriu. A casa está muito silenciosa. Um cão é bom. No dia seguinte, fui buscar o Charlie. Ele era grande, com o focinho grisalho e olhos castanhos calorosos. Nos primeiros dias, ele seguia-me pela casa como se não acreditasse que era para sempre. Depois, relaxou, encontrou o seu lugar favorito no terraço, onde ficava deitado durante horas, a olhar para o jardim. A avó Joy adorava-o, ela alimentava-o à mesa, embora eu pedisse para não fazer isso. Ela conversava com ele como se ele entendesse cada palavra. Talvez ele entendesse. Os cães são mais sábios do que pensamos. Um dia eu estava sentada no jardim. Charlie estava deitado aos meus pés e de repente percebi: eu sou feliz. Não excessivamente, apenas calmamente, silenciosamente feliz. Tenho uma casa, tenho a minha avó, tenho um cão, tenho tempo para fazer o que gosto. Não há dramas, não há conflitos, não há pessoas que me puxem para baixo. Foi uma sensação estranha. Vivi tanto tempo em tensão, à espera do próximo problema, da próxima exigência, do próximo golpe, que me esqueci de como era sentir-me tranquila. Um mês depois de ter levado o Charlie, o Darren ligou-me. A sua voz estava cansada. Matilda, podemos conversar? Claro. Sheila, ela quer o divórcio. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. Ela conheceu outra pessoa no trabalho, diz que se apaixonou, que quer começar uma nova vida. Eu não sei o que dizer, Darren. Ele suspirou. Não sei porque estou a ligar-te, só não sabia a quem mais contar. Queres vir cá conversar? Pausa. Podes vir? Sim. Ele veio no dia seguinte. Sentou-se à mesa da cozinha e eu servi-lhe café. A avó Joy estava na varanda, dando-nos espaço. Eu estraguei tudo, disse ele baixinho. Com você, com a Sheila, com tudo. Eu achava que estava fazendo tudo certo. Ganhando dinheiro, comprando coisas, sustentando a família. Mas eu não via as pessoas, não via o que elas realmente precisavam. Eu ouvia em silêncio. A Sheila me dizia isso há anos, que eu não a ouvia, que as coisas eram mais importantes para mim do que ela. Mas eu não ouvia, da mesma forma que não ouvia você. Ele olhou para mim. Desculpe, por tudo. Não espero que você me perdoe. Só quero que você saiba. Eu peguei sua mão. Darren, você não é mau, você só não sabe ver, mas isso pode ser aprendido, ainda não é tarde. Ele acenou com a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Conversamos mais uma hora, sobre a infância, sobre o pai, sobre como fomos criados de maneiras diferentes, sobre os erros que cometemos, sobre a possibilidade de recomeçar. Quando ele se foi, senti algo estranho. Pena dele. Não era desprezo, nem raiva, apenas pena. Ele perdeu tanto ao tentar obter coisas em vez de amor. Mas alguns meses se passaram. O outono deu lugar ao inverno, o inverno à primavera. A vida fluía tranquilamente, de forma moderada. Eu não esperava mais que algo se quebrasse. Não olhava para trás. Simplesmente vivia. Uma noite, quando eu e a minha avó estávamos sentadas no terraço, já com camisolas quentes porque as noites estavam frias, ela pegou na minha mão. Matilda, quero que saibas uma coisa. O que, avó? Ela ficou em silêncio. Tenho orgulho de ser tua avó, muito orgulho mesmo. Eu a abracei e chorei em seu ombro, não de tristeza, de gratidão. Obrigada, avó, por tudo. Sem você, eu não teria conseguido. Você teria conseguido, disse ela com confiança. Você é mais forte do que pensa. Sentamo-nos em silêncio, observando o sol se pôr no horizonte, pintando o céu de tons de laranja, rosa e roxo. Charlie estava deitado aos nossos pés, levantando a cabeça de vez em quando, como se estivesse a verificar se ainda estávamos ali. Pensei nos últimos 2 anos, na vitória, na prova, na dor, na libertação, no que perdi e no que encontrei.
Perdi a família que conhecia, mas encontrei a família que escolhi. Perdi as ilusões, mas encontrei a verdade. Perdi o medo, mas encontrei a paz. E isso foi suficiente, mais do que suficiente. Sabe, disse eu baixinho à avó. Pensava que o dinheiro mudaria tudo, mas não mudou tudo. Apenas mostrou o que já existia. Ela acenou com a cabeça. O dinheiro é apenas um instrumento. Mostra o caráter, não o cria. O meu pai dizia algo semelhante. Lembro-me de quando eu era pequena. Ele dizia: Matilde, o dinheiro não torna uma pessoa boa ou má. Ele apenas a torna mais ela mesma. A minha avó sorriu. O teu pai era um homem sábio e ele teria orgulho de ti. Eu esperava isso. Esperava muito. Ficamos sentadas na varanda até o céu escurecer completamente e as estrelas aparecerem. O Charlie resmungou durante o sono. Algures ao longe ouvia-se o canto dos grilos. O vento tocava suavemente o meu rosto. Eu não sabia o que aconteceria amanhã, que novos desafios a vida traria, que novas decisões eu teria que tomar. Mas eu sabia uma coisa: eu estava pronta. Eu sou forte. Eu não estou sozinha e isso é o suficiente. Mais do que suficiente.